paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe suas vidas, como é que você está, como é que você, minha senhora, meu senhor, meu jovem, minha criança, que é o nosso assunto de hoje, como é que vocês estão no dia de hoje? A paz do Senhor para todos. Meus irmãos, hoje nós vamos falar de criança e a igreja, mas nós vamos abordar certos aspectos que você pode até se surpreender com eles. Então vamos lá. É desejo de todo pai, acho que não tem nenhum pai cristão, nenhum pai crente que não queira que seus filhos sejam criados dentro da igreja, sejam criados debaixo, da palavra de Deus, sejam criados na igreja, num ambiente saudável, aprendendo da palavra do Senhor, aprendendo os rudimentos da palavra do Senhor enquanto são pequenos, que eles cresçam em fé, que eles cresçam em graça e conhecimento da palavra do Senhor. É desejo de todo pai, toda mãe. Se você não é pai, você não é mãe, pode aguardar que um dia você será pai, um dia você será mãe. Eu já profetizo filhos para você, que filhos são uma bênção, são a herança do Senhor. Porém, a gente tem que destacar alguns aspectos da criação dos filhos dentro da igreja, que muitas vezes deixa os pais ansiosos, deixa os pais preocupados, e essa ansiedade passa para os filhos, porque na realidade, meu irmão, nós pais, nós somos o exemplo para os filhos, nós somos um molde para o que o seu filho vai ser mais tarde, quando ele crescer. Certo é que muitos filhos que não são criados com os pais presentes, também não quer dizer que eles cresçam com defeito, com problema, não. Mas sempre o filho olha para o pai como um exemplo. E quando o seu exemplo não é um exemplo muito bom, o que acontece é que seu filho ou filha, no caso da mãe, espelhado na mãe, fica sem referência. Esse é o primeiro aspecto. Você tem que ser exemplo para o seu filho. Se você, antes de aceitar Jesus, você não era um pai como exemplo para o seu filho, você tem que mostrar para ele que agora você mudou, que agora você é crente. Porque nem todos os pais nasceram num berço evangélico, como eu costumo ouvir aí várias vezes, crente desde criancinha, nasci no lar evangélico, como se isso aí fosse um diferencial, e na realidade não é um diferencial. Todos somos iguais, nascendo no lar evangélico ou não nascendo. Então, nós temos que ser um exemplo para os nossos filhos. Sendo um exemplo para ele, ele vai ver todos os seus erros e acertos. Vai repetir os seus erros e vai repetir os seus acertos. Cabe a gente filtrar nos nossos filhos os bons exemplos para que eles cresçam verdadeiramente com temor a Deus e temor também aos seus pais, respeitando seus pais, respeitando a você, pai, como cabeça da casa, a sua esposa como mãe, respeitando e fazendo deles uma bênção na casa do Senhor. Mas o que eu vejo hoje em dia é uma preocupação exagerada dos pais em que querem manter o filho como uma espécie de criança modelo dentro da igreja. Criança, meu irmão, é criança. Criança brinca, criança faz besteira, criança fala as coisas quando não tem que falar, criança às vezes desobedece, Então cabe a gente ensinar ele, como a palavra de Deus nos ensina, ensinar ele no caminho que deve andar, para ele não se afastar nem para a esquerda nem para a direita. Problemas com criança dentro da igreja sempre vai existir, porque criança é criança brinca, criança não consegue ficar parado muito tempo, criança tem uma hiperatividade, uma energia, que nós, já adultos, já não temos mais. E a gente tem que remeter à nossa infância. Quando a gente era criança, a gente era do mesmo jeito. E olha que às vezes podia ser até pior. Porque, por exemplo, eu não cresci no lar evangélico. Meu irmão, só misericórdia divina. Porque eu era levado, para não dizer outra coisa, Parece até que eu era endemoniado quando era criança, porque eu dava trabalho a meu pai e minha mãe, porque eu aprontava muito, Aprontava muito. E eu vejo aí os pais preocupados com isso. Se preocupe não, meu irmão. Pode ficar despreocupado.
ensine o seu filho o caminho que deve andar, que ele vai se lembrar, porque criança, a gente costuma falar que é uma esponja, absorve tudo. Segundo ponto, eu vejo muitos pais, muitas mães falando assim, meu filho, o irmão Ramiro, meu filho tem uma chamada muito grande da parte do Senhor. Eu sempre leio a Bíblia para ele decora versículos, né? Eu já estou colocando ele para pregar. Esse é o assunto principal que a gente vai tratar aqui. Eu já coloco ele para pregar, prega para as crianças. Bênção, prega para as crianças, é uma bênção. Tem chamada, você está vendo que Deus está trabalhando na vida dele, é uma bênção de Deus. O grande problema é quando muitos pais dentro da igreja querem transformar os filhos numa miniatura de pregador, uma espécie de anãozinho. Coloca o filho com paletó e gravata, as meninas com roupa, né? Aquela roupa padrão de missionária, né? Com aquele aspecto de missionária, de pastora, né? E o filho começa a ter o apelidozinho de pastorzinho, a menina começa a ter o apelidozinho de missionaria, e aí os pais vivem espelhando os seus desejos, as suas vontades, que tinham vontade de pregar o evangelho, ser missionário, ser missionária, ser obreiro na casa do Senhor, colocam esse encargo em cima das crianças. Tem muito exemplo disso. Eu conheço vários exemplos de crianças que cresceram, agora são adultos, né? Mas cresceram com o encargo, o peso de ter que pregar o evangelho, né? E não é pregar só para criança, não, é pregar para adulto. Decorava, botava a criança para decorar texto bíblico, botava a criança para decorar versículo, a criança olhava, via lá, né, os exemplos daqueles pastores famosos, repetia os trejeitos, porque a criança, meu irmão, ela atende às nossas expectativas. Se a gente colocar isso na cabeça da criança, a criança começa a se convencer que realmente ela tem que fazer aquilo. O resultado de tudo isso é que a gente vê em muitos púlpitos crianças ensinando, crianças às vezes colocando a mão em endemoniado, crianças tendo visões, né? Tendo visões. Eu não vou entrar no mérito dessas visões que as crianças têm. Eu não vou entrar no mérito de que se a criança pode orar, colocar a mão na cabeça de um adulto, de um demoniado para expulsar demônio. Eu não vou chegar nesse mérito, não. O que eu quero chegar à conclusão é o seguinte: as crianças têm que ser criança, meu irmão, dentro da igreja. A gente não pode colocar um encargo desse para uma criança, não. Eu vejo aí muita criança, coloca paletó e gravata na criança, parece um anão. Em vez de parecer uma criança, parece um anão. Eu vejo meninas aí de 6, 7, 8, 10 anos que parecem uma anã, né? Uma anã, bota uma Bíblia desse tamanho embaixo do braço, exige da criança uma santidade que ela não vai ter, porque santidade é aperfeiçoamento. Você tem que se aperfeiçoar em santidade. A criança não tem discernimento. Algumas acham até que é uma brincadeira, que elas estão brincando. Mas o grande problema é que quando essa brincadeira tira, rouba, subtrai a infância das nossas crianças. As crianças estão deixando de ser criança para serem miniatura de pregadores. E essas crianças passam a infância sem poderem brincar direito, sem poder falar besteira, porque criança fala, recebe logo uma reprimenda, porque tem pais assim, meus irmãos. Tem pais que pegam, vestem os seus filhos, colocam os seus filhos lá no púlpito, né? Eu não sei quem permite uma criança ir lá, ficar pregando para adulto, tentando ensinar uma coisa que ele não tem autoridade para fazer. Muitos pastores usam essas crianças, né, esses pastorezinhos, como curiosidade dentro da igreja, porque chama público, chama gente dentro da igreja, e as pessoas vão lá para ver. E aí, elas não têm discernimento também, e ficam dando glória a Deus, aleluia, dando glória a Deus, e a criança gosta disso. E a criança vai cada vez mais submergindo, entrando nesse meio e perdendo
as características de infância, de criança que ela deve ter. Criança deve brincar, criança deve participar de brincadeira, tem que estar no meio da faixa de idade delas, né? Lugar de criança não é no meio de adulto, não, é com as crianças brincando. Tem que participar da escola bíblica dominical. Meus irmãos, eu conheço crianças aí que têm agenda mais cheia do que é muito pregador. Eu conheço crianças que não têm um final de semana livre para ela brincar. Eu conheço crianças que são submetidas a regimes de estudo bíblico, né? Estudo bíblico mesmo, né? De jejum, né? Criança fazendo jejum, né? Criança submetida a um período de orações longo, quando a característica da criança é justamente essa inquietude que é básica da criança. Se você é um psicólogo infantil, se você é do Ministério Infantil, você deve saber disso, que a gente tem que tratar a criança como criança. E o que acontece hoje em dia? Hoje se traveste, na verdade é isso, uma criança de pregador, coloca a criança na frente do púlpito, a criança vai lá, vai repetir um monte de coisa que ela aprendeu, porque criança, como eu já disse no começo, criança é igual uma esponja, ela absorve tudo que você falar para ela, ela se recorda. Tem criança que tem a memória prodigiosa. Eu falo um negócio hoje, amanhã eu já não me lembro mais, mas uma criança lembra para o resto da vida. Então, não faça da criança uma realização do seu anseio, meu pai, minha mãe. Não faça isso. Não realize na criança aquele desejo que você quer. Eu vejo pais e mães andando com criança para tudo quanto é canto, tudo que é igreja. Todo lugar tem que ter oportunidade. Fazem da criança um motivo de curiosidade. E as pessoas ficam lá dando glória a Deus, aleluia, porque não tem discernimento. Ah, meu irmão, mas Jesus Cristo ensinou lá no templo. Vamos lá. Alguns pontos sobre isso, que muita gente utiliza disso para justificar essa escravidão espiritual que coloca a criança desde cedo. Primeiro, era Jesus. Jesus é Jesus, não tem outro. Jesus é o Senhor, Jesus era Deus. Você está me entendendo? Entendeu? Segundo, Jesus nunca ensinava ninguém, estava ensinando para ninguém ali naquela idade lá de 12 anos, 13 anos, não. Jesus estava interrogando. Jesus estava perguntando se era assim, se era dessa maneira. Ah, mas Jesus não sabia? Eu não sei, meu irmão. Eu sei que Jesus tinha sabedoria. Mas como o ministério de Jesus começou com 30 anos, é claro, a palavra de Deus nos diz que Jesus aprendeu a ser submisso. Ele aprendeu a obedecer. Aprendeu a viver em obediência. Ele aprendeu. Por quê? Porque ele era um ser humano igual a gente. Criança tem que aprender. Ele começou aprendendo com os pais, porque cabia os pais ensinar o caminho. Você está me entendendo? Começou a ensinar. E aí, ele foi lá no templo, começava a interrogar, começava a ver as coisas. Aí, quando os pais encontraram ele, falaram assim, onde é que você estava? Não, eu estava fazendo a obra do meu pai. Qual era a obra do pai? A obra do pai, ele está no meio do povo, né? Estava lá no meio dos sábios, no meio dos religiosos, perguntando, examinando, né? Mas de forma nenhuma, Jesus quebraria essa hierarquia que Deus instituiu de que criança é criança e tem que aprender. Jamais Jesus faria isso. Não é porque ele era Deus que ele usurpou a ser Deus. Não, ele era um ser humano. Então ele começou ali a sua caminhada de aprendizado, para aprender. De forma nenhuma ele subiria num púlpito para ensinar um adulto, ensinar um pastor, ensinar um evangelista, um presbítero, um irmão que já tem muitos anos de igreja, para ministrar sobre a vida dele, se Deus não tivesse colocado ele como criança, senão ele nascia adulto, né, meu irmão? Mas Deus tinha que colocar ele naquela caminhada, né, de criança, e Jesus foi criança. A Bíblia não fala, não diz, mas é o natural pensar que Jesus tinha uma vida de criança judia,
do mesmo jeito que todas as crianças judias tinham. Jesus brincava, Jesus sorria, Jesus trabalhava, aprendia com seu pai a profissão dele, né? Então, não façamos das nossas crianças os anseios que nós queremos. Não use da criança como massa de realização dos seus sonhos, não, meu irmão. Se você não foi um pregador, se você não é uma pregadora, isso é consequência. Às vezes aconteceu de você não ser, mas você é um servo de Deus. Não faça a criança um mini pregador, uma mini pastora, porque isso traz graves prejuízos depois na idade adulta. Eu conheço pessoas que quando eram crianças tinham esse mesmo regime. Iam nas igrejas, pregavam, carregadas pelos pais, pelas mães, não tinha infância, não conseguia brincar, não conseguia ser criança na sua plenitude, e eles cresceram. E aí cresceram revoltados, porque começaram a ter entendimento daquilo. E muitos, meus irmãos, desviaram. Muitos não voltaram nunca mais para os caminhos do Senhor. Alguns, sim, eu conheço gente, inclusive já estão casados, têm filho, e que eram pregadores mirins e agora eles são servos de Deus. Passaram um tempo, né, desviados da casa do Senhor, mas retornaram, hoje criam seus filhos na demonstração do Senhor. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, muito cuidado. Olha, deixe seu filho ser criança, coloca ele lá no cordeirinho de Cristo, deixa as tias cuidar dele, ensine a ele a verdade, ensine a ele verdadeiramente a ser um servo de Deus, que ele vai crescer, ele vai tomar conhecimento das coisas, ele vai amadurecer espiritualmente, amadurecer mentalmente, amadurecer no corpo também, para que assim, no momento certo, apropriado, Deus o levantará como um pregador ou uma pregadora, se assim for da vontade dele. Porque não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor. Tá bom, meu irmão? Então fique com Deus, crie seus filhos na bênção, na casa do Senhor, como servos e servas de Deus, e deixa que Deus faz o resto. Tá bom? Fique com Deus, não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de dar seu like, não esqueça de dar sua observação aqui, coloca aqui nos comentários se você conhece crianças que são assim, se você conhece pais assim, desse jeito, e se talvez você tenha sido uma criança dessa maneira. Fique com Deus, Deus te abençoe, na paz do Senhor.